Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui no capítulo 14 de Mateus, capítulo 6 do livro de Marcos. Estudaremos João de 5 a 6. E o tema é Não tenhais medo. Estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo é o Filho amado do Pai Celestial. O Salvador pode magnificar nossa oferta humilde para cumprir seus propósitos. Jesus Cristo nos convida a deixar de lado nossos temores e nossas dúvidas, para que nos acheguemos mais plenamente a Ele. Como discípulos de Cristo, devemos estar dispostos a crer e a aceitar a verdade, mesmo quando for difícil fazê-lo. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal se você gostar desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, seus familiares e deixe o seu like aí, que é muito importante para a divulgação do canal. Bom, o primeiro tópico, Jesus Cristo é o Filho amado do Pai Celestial. João 5, 16 a 18, diz: E por isso os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, aí começou aí a perseguição aí dos judeus a Jesus Cristo, que ele estava realizando a sua obra, a obra do Pai, aos sábados, que era um dia santificado, e ele também mencionou que ele era filho de Deus, e os judeus não gostavam que ele estava realizando a obra do Pai no sábado, e também dizia que era filho de Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então, aí Jesus Cristo, mais uma vez, testificando de que ele era o Filho de Deus. Ele estava ali para fazer a vontade e fazer aquilo que ele tinha visto o Pai dele fazer. E ele dá o conselho, ele aconselha em João 5, 39 a 43. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço, e não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, aqui Jesus Cristo falando que os judeus não o aceitaram como filho de Deus. E ele pede para que as pessoas pudessem examinar, ou seja, cada um de nós examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Então, se eles tinham dúvida de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele convidava as pessoas a ler as Escrituras para poder testificar de que isso realmente era verdade. E isso nós podemos fazer hoje também. Se você tem alguma dúvida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele foi enviado pelo Pai para realizar a sua obra, leia as Escrituras que você vai encontrar uma resposta. João 5, 23, 24. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, esse é o nosso objetivo, obter a vida eterna. E aí ele dá o conselho para que nós possamos ouvir a palavra de Jesus Cristo, examinando as Escrituras e acreditando no Pai, que foi aquele que enviou Jesus Cristo. Próximo tópico, o Salvador pode magnificar nossa oferta humilde para cumprir seus propósitos. Aí no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 15 a 18, diz: E caindo a tarde, os seus discípulos aproximaram-se, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes,
e ele disse, trazei-nos aqui. Então, Jesus Cristo estava ali junto da multidão, eles estavam querendo oferecer comida para todas as pessoas que estavam seguindo Jesus Cristo, mas eles não tinham ali o que oferecer. E aí Jesus Cristo pediu para que eles trouxessem 5 pães e 2 peixes. Foi quando ele realizou o milagre da multiplicação. Mas o interessante é lembrar que eles foram se reunir nesse lugar, que é o deserto, depois que Jesus Cristo ficou sabendo da morte do seu primo e seu amigo João Batista, pelo rei Herodes. Ele foi decapitado. Então, era esse momento que Jesus Cristo estava vivendo, sabendo da morte de João Batista e se reunindo ali com a multidão e seus discípulos. E mandando que a multidão se assentasse sobre a relva, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, e sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, mais um milagre realizado por Jesus Cristo, que foi a multiplicação aqui dos pães e dos peixes, onde alimentou mais de 5.000 pessoas, ou melhor, quase 5.000 pessoas. Próximo tópico, Jesus Cristo nos convida a deixar de lado nossos temores e nossas dúvidas para que nos acheguemos mais plenamente a Ele. Então, se você tem algum temor, alguma insegurança na sua vida, né, alguma dúvida, Ele convida para que você se aproxime, se achegue mais a Jesus Cristo. E vamos ver o que aconteceu aqui no capítulo 14 de Mateus, versículo 22 a 24. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despendia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já ao entardecer, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, Jesus Cristo ali pediu para que seus discípulos entrassem no barco e fosse na frente dele, né? Enquanto ele ia se despedindo da multidão. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Então, ali os discípulos estavam ali sobre o barco, Jesus Cristo ali estava ali com a multidão, e logo eles viram Jesus Cristo se dirigindo ao barco, e os discípulos estavam ali no barco e viram que Jesus Cristo vinha caminhando sobre o mar. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, quando Jesus Cristo estava andando sobre o mar, Pedro viu e disse que queria ir ao encontro de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, pode vir. Mas ele começou a caminhar, né? Ele começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. E no 30 diz, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, Jesus Cristo falou para que ele continuasse andando, para que ele fosse ali, caminhando sobre as águas, né, Pedro, mas o que aconteceu foi que ele teve medo diante dessa ventania, né, que aconteceu, e ali ele começou a temer, e esse medo que ele teve, ele começou a afundar, e Jesus Cristo foi lá e estendeu a mão para ele, e disse que ele era um homem de pouca fé, e que ele estava duvidando daquilo que ele era capaz. E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus Cristo já tinha feito muitos milagres, os discípulos, as multidões já haviam testificado que Jesus Cristo realizava todos esses milagres, e cada vez que Jesus Cristo realizava um milagre, curava os cegos, fazia
o paralítico andar, seja qual fosse o milagre de Jesus Cristo, as pessoas saíam para testificar aquilo que estava acontecendo. E isso foi mais um milagre que Jesus Cristo fez e que os seus discípulos, as pessoas puderam testificar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, né, quando ele andou sobre as águas ali no mar. Próximo tópico: como discípulos de Cristo, devemos estar dispostos a crer e a aceitar a verdade, mesmo quando for difícil fazê-lo. Quando as pessoas têm dúvidas sobre a doutrina, a história ou as normas da Igreja de Cristo, o que as pessoas esperavam? Então, muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, muitas dúvidas. Os missionários ensinam sobre a restauração da Igreja de Jesus Cristo, sobre a doutrina, a história ou as normas da Igreja de Jesus Cristo, mas as pessoas acabam duvidando sobre tudo isso. E João 6:26 disse: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, ele estava falando que as pessoas, a princípio, foram até Jesus Cristo por interesse, né, com o objetivo de ali comer do pão, para que eles pudessem se saciar. E aí, depois de Jesus Cristo oferecer pães, né, e peixes a quase 5.000 pessoas, a pergunta que a lição faz é: o que Cristo lhes ofereceu em vez disso? Eles foram para buscar pão e se saciar, né, matar a sua fome. Mas Cristo ofereceu o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava se colocando no lugar daquele pão, onde as pessoas estavam se saciando, e falando: eu sou o pão vivo que desce do céu, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então, aqui é Jesus Cristo já falando sobre o seu papel como Salvador do mundo, quando ele vai dar a sua vida para o mundo, dizendo que ele é o pão da vida. Ele é que sacia toda a nossa fome, né? Essa fome espiritual e essa necessidade que nós temos de estar próximo de Deus. E aqui, quando fala o pão, nós semanalmente comemos o pão durante a reunião sacramental todos os domingos na igreja. Quando nós comemos do pão, nós estamos tomando sobre nós o corpo de Jesus Cristo. Então, é exatamente isso que essa escritura fala, que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando você come o sacramento, come o pão do sacramento, você está tomando sobre si o nome de Jesus Cristo e renovando os convênios que você fez com ele no batismo. Então, o que as pessoas não entenderam? No capítulo 6, versículos 41 a 42, 52, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo falava, os judeus reclamavam e não acreditavam nas palavras dele. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, assim, eles estavam indignados com as palavras de Jesus Cristo, né, os judeus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Então, eles não estavam entendendo o papel de Jesus Cristo como Filho de Deus. De que maneira podemos fazer a escolha de caminhar com Cristo, mesmo quando temos perguntas ou dúvidas? Então, esse exemplo dos judeus mostra que eles, mesmo andando com Jesus Cristo, vendo todos esses milagres que Jesus Cristo fazia, eles ainda tinham dúvidas de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, a pergunta que nós fazemos é que, muitas vezes, nós podemos andar com Cristo, ainda assim, quando temos perguntas ou dúvidas. Se você tem alguma dúvida, né, sobre a doutrina, sobre a igreja, ou sobre o papel de Jesus Cristo como seu Salvador, a pergunta é essa: de que maneira podemos fazer a escolha de caminhar com Cristo, mesmo quando temos perguntas ou dúvidas? Aí vem no versículo 6, 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, assim, mesmo os discípulos de Jesus Cristo começaram a deixar de andar com Jesus Cristo. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós?
tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, muitas pessoas que seguiam Jesus Cristo ali tinham suas dúvidas e começaram a deixar de andar com Jesus Cristo. E ele perguntou para os seus próprios discípulos, né, se eles também queriam se retirar e deixar de andar com ele. Mas Pedro foi lá e falou, não, tu tens a palavra da vida eterna, e nós sabemos que tu és o Cristo. Então, Pedro foi até o final ali testificando que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, muito obrigado a todos. Essa é a mensagem dessa semana. Espero que você tenha gostado. Convido você a estar conosco na próxima aula. Nós vamos falar sobre a Páscoa, o papel da ressurreição, o papel da Páscoa, o que significa a Páscoa, essa ressurreição, né, que Jesus Cristo realizou. E eu espero que você esteja aqui conosco na semana que vem. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até a próxima aula.